O decreto é constitucional e será cumprido. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal. Nós temos um tribunal de exceção. Que nos dizeres do réu, diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. E sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. E a nossa geração vai transformar a história do Brasil. E você faz parte dessa geração que vai transformar a história do Brasil. Vocês serão os arquétipos de homens e mulheres que amam a justiça e que odeiam a iniquidade. O Brasil precisa de vocês para ele reeleger o capitão que não rouba e não deixa roubar. Os absurdos jurídicos da condenação de Daniel Silveira. Escute isso, povo brasileiro. Um homicídio simples para réu primário é 6 anos de prisão para quem mata. Daniel está sendo condenado a 8 por suas palavras. E uma outra coisa séria e grave. Alexandre de Moraes é vítima, acusador, julgador e carrasco. Nem poderia participar do processo. Isso é uma vergonha. Fez 1000 manobras para condenar o réu em regime fechado e cassar seu mandato. Ditador, cretino, desgraçado. Julgamento e condenação inescrupulosa que mancha o judiciário brasileiro. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes. Terrivelmente você me representa. Vocês são a escória do Poder Judiciário, o lixo do Poder Judiciário. Apresentar uma contradição aí, uma contradita ao que a nobre procuradora falou sobre a questão do respeito ao devido processo legal, com a devida vênia, durante todo o andar processual da ação penal, eu diria que 99% foi violação ao devido processo legal. Eu gostaria imensamente de lembrar que o sistema em vigor no Brasil é o sistema acusatório. Aqui está claro que o sistema vigente no Brasil não suporta o sistema inquisitório, onde o juiz é a vítima, é o acusador, quem determina as investigações, quem manda prender, quem faz todos os atos relacionados ao sistema inquisitório. E não, data máxima vênia, é o sistema acusatório, que é o que vigora em nosso ordenamento jurídico. Caso houvesse alguma violação à honra de vossas excelências, caberia sim. E essa forma de atuação não condiz com o sistema penal acusatório, porque viola o princípio da legalidade, o princípio da imparcialidade, diversos outros princípios, inclusive pactos internacionais de direitos humanos. E é isso que foi buscado o tempo todo, demonstrar ao relator que ocorreram inúmeras violações. E nesse caso, o sistema acusatório está sendo literalmente aniquilado, com a devida vênia. Mas o que se viu, desde a prisão ilegal do deputado federal Daniel Silveira, que eu vou tratar logo à frente, foi que ocorreram atropelos às normas constitucionais, ocorreram violações a direitos. Mas é importante salientar que, desde a prisão em 16 de fevereiro, ele ficou 26 dias em prisão, em flagrante. Flagrante de 26 dias. Isso não existe, porque na própria audiência de custódia teria que ser relaxada a prisão ou converter em prisão preventiva, mas aí vem uma sinuca. Parlamentares não podem ter a prisão preventiva. Mas aí ele ficou em prisão preventiva. Ele ficou 26 dias em prisão em flagrante, um flagrante inexistente, porque se houver essa questão da prisão em flagrante, todas as pessoas de direita e de esquerda que falam besteiras aí, publicam vídeos, por exemplo, chamando o presidente da República de genocida. Essas pessoas também devem responder, devem ser presas.
devem ter as suas liberdades também cerceadas? Não. Boa noite a todos. Quinta-feira, 21 de abril, 19 horas. Eu vou fazer 3 leituras e não tecerei qualquer comentário. Primeiro, uma parte de considerandos. Segundo, um decreto. E o terceiro é um documento que explica as razões do decreto. Ou seja, praticamente tudo o que eu vou tratar aqui no decreto está em jurisprudência do senhor ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nós estamos cumprindo à risca o que lá atrás decidiu o senhor Alexandre de Moraes. Então é um decreto que será cumprido, porque ele é constitucional. Visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira. Vamos às leituras. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Decreta. Artigo 1º. Fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22. Para mostrar a todos que nós nos fundamentamos em ações, em jurisprudência do próprio ministro Alexandre de Moraes. Como é de conhecimento público, o Egrégio Supremo Tribunal Federal condenou, na data de 20 de abril de 22, o deputado federal Daniel Silveira a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Artigo 23, inciso 4, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 83. E coação no curso do processo. Artigo 344 do Código Penal.
O indulto individual, também conhecido por graça, está previsto na legislação brasileira, no artigo 84, inciso 12, da Constituição Federal de 88. Compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão deste verdadeiro ato de clemência constitucional. Com relação à extensão da graça, possui o objetivo inicial, o afastamento das penas privativas de liberdade, já que estas se mostram as consequências mais gravosas de qualquer condenação. Todavia, por se tratar de ato de indulgência que resulta na sustação das sanções de uma condenação, pode abarcar as penas menos gravosas, portanto, as restritivas de direito e de multa. Sobre essa dimensão da medida de indulgência, trago a colocação, nova passagem, do voto do ministro Alexandre de Moraes, na citada ADI 5874. O indulto não se direciona somente às penas privativas de liberdade, mas sim ao afastamento das sanções impostas pela condenação judicial. Não haveria sentido em se poder perdoar os crimes mais graves, apenados com restrição à liberdade, e impedir a clemência aos delitos mais leves, apenados com penas restritivas de direitos. Por fim, pontua-se que a graça ou indulto podem ser concedidos mesmo antes da condenação criminal e do trânsito em julgado. Feitas essas considerações, concede-se via decreto anexo graça ao deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, em virtude da condenação no bojo da ação penal 1044, em julgamento levado a efeito no dia 20 de abril de 2022. Jair Messias Bolsonaro. É o que tinha a declarar, é um assunto pacificado, é um direito do presidente da República conceder a graça, e toda a fundamentação dessa graça estão em julgados, em jurisprudências do próprio senhor ministro Alexandre de Moraes. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido.